Olá a todos! O Portal Guia-me está na conferência Voz dos Apóstolos, que acontece pela primeira vez no Brasil, e estamos ao lado do pastor Carlito Paes, que é quem está sediando esse evento aqui na igreja da cidade. Pastor, muito obrigada por nos receber aqui. Obrigado, Luana, pela oportunidade do convite da entrevista e a todos do Portal Guia-me, que seja um tempo de edificação mútua. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, presencialmente, mas cerca de um ano atrás o cenário era totalmente diferente, né? As igrejas tiveram que fechar, os cristãos tiveram que passar a cultuar nas casas. E agora estamos nessa fase de retorno, né, das atividades presenciais. Mas, na sua opinião, a pandemia, ela fortaleceu ou enfraqueceu as igrejas? As circunstâncias precisam sempre nos ensinar, nunca nos determinar. Nós sabemos quem somos como cristãos discípulos de Cristo, somos a igreja do Senhor Jesus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Realmente vivemos uma situação surreal, atípica. Foram já aí desde março do ano passado até agora em outubro deste ano, mais de 600 dias numa situação de intermitência, né? Abre, fecha, restrições. Aqui no estado de São Paulo, no Plano de São Paulo, que teve bastante restrições, nós ficamos ininterruptamente, aqui no caso da Igreja da Cidade em São José dos Campos, 95 dias sem cultos presenciais, só online, mas sabemos que a igreja, ela não depende exclusivamente do seu templo, do seu auditório. A igreja, ela usa o seu auditório, mas a igreja é mais. Então, aqui em São José dos Campos, e vi muitas outras igrejas fazendo isso também, se mantendo no foco de quem de fato somos. Povo de Deus, discípulos de Cristo, Igreja do Senhor Jesus. Se temos uma adversidade pela circunstância do mundo, pela questão da pandemia e da saúde, nós temos que nos adaptar ao contexto, não deixar que ele nos determine quem somos e vamos manter o foco na nossa missão e chamado. E por isso, passados esses 600 dias, a igreja não parou em nenhum momento, Luana, nenhum momento. E as igrejas que eu também pude acompanhar um pouco mais de perto também não. Independente se isso foi feito no online ou se isso foi feito no presencial. Agora, como você falou, recebendo aqui uma conferência de porte internacional, temos mais de 120 irmãos norte-americanos, mais de 2.200 inscritos do Brasil. Estamos sediando aqui a pedido da Global Awakening, do pastor Randy Clark, essa conferência, mas nós sabemos que vivemos um outro momento e celebramos e damos graças a Deus. Mas mesmo nos dias mais difíceis, nós não deixamos de ser igreja e nem nos desfocamos de quem somos, qual é a nossa missão e qual é o nosso chamado. Isso nos mantém em sanidade, em dias de insanidade. Estamos em um país, né, não só no Brasil, mas em um mundo polarizado. Então, como a igreja pode se posicionar em uma mensagem de reconciliação, mas sem negociar os seus valores? Você disse uma palavra muito boa e que é uma palavra bíblica, reconciliação. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nós somos agentes de reconciliação. Deus nos entregou este ministério. Deus está aqui e tem um povo que não tem Deus. Então, o que nós somos? Nós somos o povo de fazer esse encontro, nós somos o povo da ponte, da conexão, da reconciliação de Deus, o Pai, com os filhos perdidos. Então, somos o elo. Como que vamos fazer esse elo se nós não temos amor, respeito, solidariedade, sentir no coração, a empatia, colocar no lugar do outro? Porque se eu reagir qualquer coisa que vier do mundo com dureza, o retorno dessa dureza vai bater e voltar. É igual técnica acústica. Se eu tenho uma parede aqui dura e vem um som e bate aqui, o que esse som vai fazer? Ele vai voltar para mim. Agora, se vem aqui um som e eu tenho aqui uma parede acústica, eu vou absorver, eu vou amaciar esse impacto. Então, nós somos
cristãos temos uma missão de reconciliação. A igreja tem este ministério, como diz Paulo aos Coríntios. Então nós não podemos nos conformarmos com este mundo, como Paulo também ensina aos Romanos, capítulo 12, mas nós temos que transformar. Como que nós vamos transformar? De fato, amando, conversando e mantendo o foco, como eu disse no início, no nosso chamado, na nossa missão. A igreja, nesse tempo, foi muito discutido se a igreja ela era essencial ou não. É óbvio que a igreja é essencial, até porque quem disse isso foi Jesus. Em Mateus 16, 18, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é essencial, mas ela não é essencial só na sua reunião no local, no auditório. Ela é essencial na sua fé, no seu serviço, na sua voz profética, na sua palavra de amor, na sua palavra de reconciliação, para que ela construa pontes e não muros. E a linha é fina, Luana, é fina. Por quê? Você pode ser tão amoroso que você confunda amor com conivência. Você pode ser tão focado em unir as pessoas que você una pecados. Então, precisa agir com a base da fé, da Bíblia, ela é o nosso parâmetro, ela dá os nossos limites até onde vamos, e com o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, testificando o Espírito Santo, ele dizendo se eu devo ou não devo fazer aquela ponte ou não. Acreditamos, eu acredito muito nisso, de que o Senhor nos quer focados na missão, e aqueles que estão focados, como Paulo disse aos Filipenses, tendo o mesmo modo de pensar. Quando ele fala o mesmo modo de pensar, Luana, ele está falando gostos, preferências, porque isso, cada um tem o seu, né? Nós temos hábitos, culturas diferentes. O que ele está falando, então, mesmo modo de pensar? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, a palavra. Então, na medida em que isso for o que nos une, de fato, nós vamos cumprir o chamado e a missão. Então, a igreja é essencial, sim, na sua mensagem, na sua palavra, no seu serviço, mas ela não é essencial em fazer uma reunião num determinado lugar. Até porque, quando você olha a Igreja de Cristo espalhada por toda a Terra, você tem a igreja na Coreia do Norte, na China, em países islâmicos, que ela não pode se reunir como aqui no Brasil com toda a liberdade, mas ela é tanto igreja quanto aqui. Uma igreja reunida debaixo de uma árvore na África ou uma igreja numa catedral europeia é a mesma coisa. O que a igreja é essencial é nisso, na palavra, na essência, no ministério. E isso, seja digital ou não, é a igreja. E graças a Deus, porque tivemos essa pandemia tão difícil, mas vivemos na era da tecnologia. Então Deus permitiu que isso acontecesse com a igreja, não que Deus mandou de forma nenhuma, a igreja de Jesus, e ela vive e atravessa em 21 séculos a adversidade. Mas você imagina se essa pandemia tivesse vindo há 30 anos atrás, quando até já tínhamos internet, mas não tínhamos a internet em 4G, com velocidade, com as ferramentas como Zoom, como Google Meet, como YouTube, para que as igrejas pudessem, já que o povo não pode vir, a igreja vai. Então, hoje vivemos uma situação de retomada, mas somos, graças a Deus, porque as igrejas saudáveis não pararam. E eu penso, Luana, que você pode me perguntar assim, mas e as igrejas que fecharam? Eu vou dizer para você o seguinte, se essa pandemia fez com que uma igreja fechasse, ela já estava doente antes da pandemia. Porque, igual alguns falaram assim, a pandemia acabou com o meu casamento, acabou com a minha família, fechou a igreja. Discordo. As circunstâncias não nos determinam. A nossa fé nos determina. Se eu tenho uma fé saudável, firme e forte, para o casamento, para a família e para a igreja, vem a tempestade, eu vou me manter focado nas minhas raízes, meus princípios e valores, vou balançar pra caramba, mas quando a tempestade passar, nós vamos sair lá na frente ainda mais fortes. Então, eu vejo isso para a vida da família e para a igreja. Na sua opinião, como a igreja pode ser relevante na cultura e na política, mas de forma bíblica?
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a gente não pode perder as oportunidades. Então, um tempo de adversidade como esse, de uma coisa terrível que não queríamos, não desejávamos, não oramos por isso, mas veio esta realidade, não é a primeira pandemia e não acredito que até a volta do Senhor Jesus há de ser a última, também ela traz oportunidades. Por exemplo, as igrejas estavam muito focadas em só fazer eventos. Tinha muito evento, tinha muito mercantilismo no meio gospel. E a gente percebeu que a gente pode fazer mais com menos. Então, eventos são importantes. Eu faço eventos, mas o evento tem que vir acompanhado de um propósito. Senão ele fica o evento por evento e, como um amigo meu diz, quando acaba, vira vento. Então, tem que ter objetividade, propósito. Por exemplo, estamos aqui na The Voice of Apostle. Essa conferência é uma conferência muito focada em ativar o profético na vida da membresia. Então, quem vem a uma conferência como essa, é uma conferência bíblica, prática, em que você vai ser treinado para o ministério profético de avivamento, de cura, de intercessão, de transformação. Então, são 4 dias intensos de uma experiência como essa. Então, não é simplesmente um evento de vir e ter 10 palestras, não é isso. É algo mais profundo que isso. Então, eu acredito que esse é uma das contribuições. A gente pode fazer mais com menos. As igrejas todas tiveram que adaptar o orçamento. Recursos são limitados em qualquer realidade, uma igreja grande ou pequena. E a gente percebeu, eu como pastor de igreja local e todos os líderes, que nós podemos cortar custos. Cortar custos para maximizar, para ter mais recursos para missões, para ação social, para equipar os santos para a obra do ministério. Então, fazer menos eventos, cortar orçamento, ser mais objetivo. Por exemplo, também o mundo digital nos ensinou de ser mais focados. Os cultos, eles podem ser até mais curtos, não significa que você vai fazer cultos mais longos, que eles vão ser mais espirituais ou mais efetivos. E esse tempo de pandemia nos ensinou isso. Estarmos mais sensíveis à dor do outro. Afinal de contas, foram 600 mil brasileiros que morreram. São 600 mil vidas, é quase o tamanho dessa cidade aqui onde nós estamos. Por detrás tem muitas carreiras e histórias de pessoas que não morreram, mas que foram afetadas para sempre com isso. E a igreja tem que estar antenada para isso. Então, não é o Supremo Tribunal Federal que determina se a igreja é relevante ou não. Eles podem tomar decisões jurídicas sobre o funcionamento de uma organização que tem CNPJ, que é a igreja. Porém, a igreja é um organismo espiritual. Então, seja nas casas, seja nas ruas, seja nas praças, seja numa visita numa calçada, é a igreja do Senhor Jesus. E ela é relevante, ela é fundamental. E a palavra de Jesus em Mateus 16, 18 continua valendo. As portas do inferno não prevalecerão. Pós-pandemia, estamos vendo que a igreja saudável está ainda melhor. E a igreja que porventura fechou é porque ela não estava saudável. E penso, Luana, aqui uma opinião muito pessoal minha, que nós pastores temos que, nesse tempo de retomada, cuidar das nossas ovelhas, dos nossos rebanhos. Por quê? As pessoas também estão doentes. Temos crise de emprego, crise de saúde, crise econômica. Não adianta botar o sal com a peneira, tem realidade aí, tem gente que não tem mesmo o que comer, não é uma coisa desse governo ou de outro, é uma situação latente do país que, com uma pandemia dessa, se agrava. Então, realmente, tem gente comprando osso, tem gente comprando resto de carcaça de peixe para poder se alimentar. Aqui em São José dos Campos, eu recebi um DM esses dias de uma mulher pedindo socorro, que ela tem filho latente, e estava dando água com açúcar para o filho. Não tinha leite em pó para dar para os filhos. Então, isso aqui em São José. Você imagina por esse Brasilzão todo. Nós nunca distribuímos tantos alimentos. Então, o Ministério Social foi reforçado com tudo isso. Mas isso não pode nos paralisar, deve nos levar à criatividade para se reinventar, para poder a igreja
ser criativa num tempo como esse e aproveitar as oportunidades de pessoas mais abertas para a gente pregar o Evangelho. Nessa retomada, estamos tendo muitas decisões, muitos batismos, a igreja está crescendo, estamos plantando outras igrejas. Então, o meu conselho para os líderes, vamos focar no rebanho, vamos focar em cuidar da igreja, porque se eu deixar o meu aprisco para ir fazer política fora da igreja, eu vou deixar falta dentro da igreja. Então, o papel do pastor vai estar ausente e do político presente. Só que os políticos não vão deixar de fazer o trabalho deles para vir pastorear as ovelhas. Então, firmar no nosso papel e chamado. Eu sou pastor, então o meu primeiro papel é cuidar das minhas ovelhas, equipar os santos, treinar os líderes, cuidar dos mais necessitados, o quarteto da vulnerabilidade, o pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão, e posso e devo ter uma voz política cidadã, independente de partidos, uma voz política social, de consciência, mas sem perder o foco do pastorado local que temos. Se eu não fui chamado para ser pastor, então eu devo entregar o meu pastorado e ser ativista político ou ser político, mas tentar fazer as duas coisas é complicado porque às vezes a mistura de púlpito e palanque é explosivo, né? Você acha que a igreja brasileira está distante de seu potencial em Deus ou nós estamos perto de alcançar esse potencial? Eu acredito que nós estamos caminhando para a volta do Senhor Jesus. Não tenho nenhuma pretensão de dizer o que a Bíblia não diz. A Bíblia só fala sobre o princípio das dores, então a pandemia é uma dor muito forte, mas tem outras também, incredulidade, violência, fenômenos naturais, olha a situação dos vulcões, dos terremotos, dos vendavais, tudo isso está muito evidente no dia a dia, né? A falta de princípios e valores. Então são sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus. Só que a Bíblia também fala que antes desse dia haverá uma grande colheita espiritual, as pessoas vão se convergir para Jesus e para o Evangelho. Então a igreja tem que estar preparada, saudável, focada no evangelismo, na ação social, em missões, para fazer essa grande colheita. Então, eu quero viver isso nessa geração, que é a minha oportunidade, ser igreja e aproveitar esta grande oportunidade de colheita. Fácil nunca vai ser, Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco, lá em Mateus 28, por isso que nós continuamos fazendo. Mas, como você colocou, se agora, esse tempo, a igreja está mais preparada ou não para isso, eu acho que a igreja brasileira é um grande mosaico. Tem igrejas fazendo essa leitura e se preparando, e tem igrejas vivendo numa bolha, achando que todo mundo é contra ela. Não, nós temos que saber que o mundo jaz no maligno. Eu não posso esperar comportamento convertido de quem ainda não conhece Jesus. Então, eu tenho que tratar o mundo com graça, com amor e com misericórdia e saber que eles ainda não conhecem a verdade do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui, somos sal da terra e luz do mundo. Se não fosse assim, já teríamos sido arrebatados. Então, nesse período, creio na volta do Senhor Jesus, creio que os sinais se manifestam, creio no novo céu e na nova terra, esse tempo de vida na terra vai passar, mas antes disso, nós temos a grande tribulação, temos o arrebatamento da igreja, temos os 1000 anos para que aqueles que ainda não subiram possam ter a oportunidade da repescagem, o povo judeu tem a oportunidade de reconhecer o Messias, aqueles que ainda não conhecem Jesus sejam evangelizados por esses cristãos que ficaram. Então tem muita coisa para acontecer, mas eu creio que de fato vivemos uma era escatológica. Jesus está voltando, a igreja tem que se preparar porque ele está às portas. O evangelho com a internet, com a TV, está sendo pregado no mundo inteiro. As situações mostram isso, por exemplo, o Afeganistão, um país que estava sendo tremendamente alcançado nessa janela que teve com a ocupação dos Estados Unidos. Agora ficou mais difícil para os nossos irmãos lá da igreja perseguida no Afeganistão, mas a igreja está lá e está firme e está resistente. Estamos nesse ambiente de conferência marcado por curas, por milagres, mas como manter esse ambiente de fé, não só em encontros pontuais, mas manter isso na vida da igreja local?
Um dos livros da Bíblia é Levítico, que é o livro direcionado aos levitas, aos adoradores do Velho Testamento, mas que temos princípios para os dias de hoje na Igreja Apostólica da Era da Graça. Em Levítico 13 fala para a gente manter, no verso 12 e no verso 13 fala para a gente manter o fogo aceso, e depois fala para manter o fogo continuamente aceso. Então, usando essa figura de linguagem que a Bíblia diz sobre o fogo, eu morei no Rio Grande do Sul e na minha casa tinha um fogão a lenha. Eu não tinha calefação na casa, nem lareira, mas tinha esse fogão a lenha que era de ferro. No inverno, a gente não deixava ele nunca ficar sem lenha, porque ele aceso, ele esquentava toda a cozinha e toda a sala. Então, a vida cristã é assim. Se os dias são maus, se Jesus está voltando, se a iniquidade aumenta, se as leis contra a liberdade, o evangelho, contra a Igreja de Cristo só vão aumentar e as restrições, isso já está acontecendo no mundo, está chegando no Brasil. Como que eu vou manter o fogo aceso? O fogo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim e está entre nós. Então a igreja só pode manter o fogo aceso com práticas espirituais. Então mais do que nunca é hora da igreja orar, jejuar, fazer atos proféticos, ler a Bíblia, ter celebrações que exaltem o Espírito Santo, trabalhar a santidade para a gente chegar à intimidade, ter o conhecimento de Deus, porque esse é o único caminho. Manter o fogo aceso é manter a igreja focada no seu chamado, no seu trilho. Senão a igreja fica líquida, a igreja fica irrelevante. Uma coisa que eu percebo na igreja brasileira, a maior parte da igreja brasileira é pentecostal e neopentecostal. Mas tirando algumas exceções, nós temos o que com esta realidade? Elas estão perdendo o diálogo com a juventude. Então você chega hoje nas maiores igrejas pentecostais e neopentecostais do Brasil, elas estão com meia-idade ou até acima. Então está mostrando que se não foi feito um trabalho de alcançar a juventude, rejuvenescer a igreja, nós temos prazo de validade. Porque, Luana, quando Jesus diz em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, ele não está falando de igreja local, ele está falando da sua igreja no sentido de igreja de Cristo na terra. Igrejas locais, elas são organismos. E o organismo fica doente, e o organismo morre. A igreja no Oriente Médio morreu. A igreja na Europa, por causa da teologia liberal, por causa do tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Isso é ruim. A tradição é boa, porque é a fé viva dos que já morreram, é a herança, é o legado. Então, o que aconteceu na Europa, chegou nos Estados Unidos, também está chegando no Brasil, quando esse tradicionalismo engessa. Tem igrejas que parece que o pastor e a igreja estão na quadra, só que não tem cesta e não tem bola, mas dizem que estão jogando basquete. Não estão, só está fazendo uma encenação, porque não tem bola, não tem cesta, o que está fazendo lá? Eu acho que tem igreja que, se o século XX voltar, elas estão prontas. Mas, alô, o século XX não volta mais. Então, nós estamos perdendo essa juventude. Por exemplo, esse polarismo político. Extremo de um lado, extremo do outro. O jovem não quer isso. O jovem saudável, ele não quer isso. Então, você vai perdendo. Verdade sem amor, que o apóstolo Paulo fala, nós temos que falar a verdade. Mas se eu pregar uma verdade dura, uma verdade mal falada, que não faz conexão, eu também perco. Eu não posso chegar no céu e o Senhor Jesus olhar para mim e falar assim, muito bem, Carlitos, você ganhou todos os argumentos apologéticos, mas você perdeu todas as pessoas. Jesus não morreu por argumentos, Jesus morreu por vidas, por pessoas. Então, eu não posso entrar numa briga, ganhar o argumento e perder a pessoa. Eu tenho que ganhar as pessoas. Jesus morreu por pessoas. Então, eu acredito que é uma hora de releitura, porque a maior... Então, nós temos a igreja brasileira, como eu falei, que é um grande mosaico. Você tem a igreja histórica tradicional, de todas as denominações, que estão engessadas e morrendo pelo tradicionalismo. Mas tem também uma igreja de massa, uma igreja de mercado, que virou um supermercado de gente, que às vezes, por também não estar fazendo as leituras para o hoje, não para o futuro, para o hoje, estão perdendo pessoas, diálogo. Hoje, há um problema, Nolano, que eu vejo assim, muito sério. Eu tenho 51 anos de idade, me converti no início dos anos 90, e eu via naquele tempo, quando eu encontrava
Na sociedade geral, você está conversando, se encontra. No Brasil, em especial, a maioria católico por causa do país de formação cristã católica. Mas aí você encontrava católico que você dizia, ele falava assim, olha, mas eu não sou praticante, não. Esse católico, eu percebi o seguinte, ele, mesmo os que não eram praticantes, sempre teve aqueles mais devotos, mas aquele que não era praticante, ele dizia assim, olha, eu só não vou na igreja. Mas você percebia nele uma honra, um respeito pela igreja, ele ama a sua liderança, ama o Papa, ama os padres, não fala mal da igreja, ele só se desviou e geralmente puxava a responsabilidade para si. Dizia assim, não, eu que me afastei, a minha mãe ainda vai, etc., mas eu me afastei. Eu percebi isso na década de 80. Hoje, Luana, eu vejo um negócio no meio evangélico, e nessa mesma época você não encontrava evangélico desviado. Evangélico que você encontrava, na maioria, era firme ali na fé. Passados quase 40 anos, você vê o seguinte, você continua tendo o católico desviado que puxou para si e não fica falando mal da igreja. Mas a gente tem uma gama de evangélico desviado e que ele fala mal de todo mundo. Ele fala mal do pastor, do bispo, da igreja, da denominação. Ele bota a culpa em todo mundo e fica afastado, ressentido. Pior do que um cristão afastado é um cristão afastado, arrependido, vitimizado, ali amargo numa situação. Por quê? Porque ele está tóxico, ele está intoxicando ele, a família, a sociedade. Nós temos que ser adultos e saber que existe igreja doente? Existe. Então, se eu sair de uma igreja que o pastor está doente, está pregando heresia, se a igreja virou só um mercado, eu não posso generalizar. Aquela igreja está com plano de doença, eu estou saindo e buscando... Mas pronto, não precisa ficar falando mal daquela igreja, vai viver a sua nova realidade. Porque esse tóxico e se achar vítima, o que vai acontecer? Que nós estamos gerando uma massa hoje afastada da igreja evangélica brasileira que está muito doente e está generalizando tudo. E aí, daqui a pouco, a culpa é da Bíblia, a culpa é de Jesus, a culpa é do Evangelho. E a pessoa não se coloca numa situação de que ela é autônoma, que ela é adulta. Então eu tenho que ter fé bem resolvida, paternidade espiritual bem resolvida, porque a vida é feita de livre-arbítrio, de escolhas e decisões. Se eu tomo a decisão certa, vou colher o benefício. Se eu tomo a decisão errada... Então hoje eu vejo um fenômeno que não se explica pela teologia, mas pela psicologia e pela sociologia de uma igreja evangélica fora da igreja, mas ressentida. E aí, como diz o Rick Warren no seu livro Uma Vida com Propósito, ressentimento é tomar veneno e esperar que os outros morram. Isso vai ter um efeito colateral contra a igreja muito grande. E, Luana, eu quero agradecer a você, ao portal Guia-me, e dizer que a igreja sempre vence. Gosto daquela música do Anderson Freire, que a igreja vem. Porque são 21 séculos de igreja. A igreja é do Senhor Jesus. As denominações, as igrejas locais, é a nossa parcela dos homens, mas a igreja, ela é uma organização do céu na terra, ela é espiritual. Então, você é igreja. Você e eu somos igreja, vamos juntos como igreja. O Brasil precisa da igreja, o Brasil precisa da oração da igreja, o Brasil precisa da fé da igreja, o Brasil precisa do ministério da igreja, o Brasil precisa da transformação que Jesus pode dar através da igreja. E ele está voltando, então viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Não desista, não desanime, porque eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu estou muito otimista que essa pandemia está passando, vem um tempo de avivamento, vem um tempo de grande colheita espiritual. Nós temos problemas sim, mas 21 séculos do cristianismo sempre tivemos problemas, mas Basileia, o reino de Deus, avança e nós fazemos parte disso. E a nossa missão, a missão do portal Guia-me, reportar a notícia, mas ter sempre uma mensagem de fé, de esperança e de amor. E desses três, como diz Paulo, o mais importante é o amor. Vamos, porque com Jesus já vencemos.